Bom, no vídeo anterior a gente deu algumas definições de algumas palavras, mediunidade, médium, sobre evoluir e progredir. E nesse a gente falou um pouquinho sobre a mediunidade em si, tá bom? Tirar algumas dúvidas, quebrar alguns tabus, coisa bem rápida. E é o seguinte, como explicado, o que é mediunidade? Mediunidade são as propriedades que os médios utilizam que os tornam um intermediário entre um plano espiritual e o plano material, ok? Então, mediunidade é as propriedades do espírito e médium é o espírito. Só que para ser médium, o espírito tem que estar encarnado, ok? É um espírito encarnado que tem as propriedades mediúnicas que permite essa intercomunicação do plano espiritual com o plano material, ok? Todo mundo é médium? Todo espírito encarnado tem um certo grau de mediunidade, menor ou maior, ok? Existem alguns tipos de mediunidade. A gente pode definir as mediunidades em três tipos: mecânicas, semimecânicas e intuitivas. As mecânicas, o que é uma mediunidade mecânica? É quando nós, espíritos, a gente se desloca do nosso corpo, a gente perde a consciência e um espírito, ele vai tomando o controle. Ele não entra dentro de você. Ele simplesmente se conecta na sua energia, através dos seus fluidos, e toma o controle através da psicografia, da fala, entendeu? Dos movimentos, que é, entre aspas, incorporação, tá bom? Então, essa é a mediunidade mecânica. Quando a gente se desloca do nosso corpo, a gente só desloca, a gente não sai dele, tá? A gente desloca e um outro espírito ele vai reconduzindo o seu corpo, utilizando ele como a ponte, uma ponte direta, beleza? Então, essa é a mediunidade mecânica. Hoje em dia, essa mediunidade está quase extinta, não tem mais necessidade de existir. E se já não existe mais, em breve vai ser uma mediunidade que não vai ter mais, não vai ser mais vista por aí, tá bom? Aí temos a mediunidade semimecânica. A semimecânica é muito parecida. Só que em vez da gente se deslocar do corpo e perder a consciência, a gente fica consciente, nós sabemos tudo o que está acontecendo, e o espírito ele vai conduzindo o nosso corpo, com a gente consciente, ok? Então a gente está acordado, por exemplo, estou aqui me concentrando, estou acordado e o espírito ele se conecta dessa forma na nossa mão ou com a mão no nosso ombro e através do pensamento ele vai conduzindo a nossa mão a escrever. Isso é um exemplo, entendeu? Então eu estou acordado e a minha mão está automaticamente escrevendo a mensagem. Eu não sei o que está sendo escrito, mas eu sei que alguma coisa está sendo escrita, entendeu? Então eu posso interferir a qualquer hora ou não, beleza? Então por isso chama semimecânica, porque eu estou consciente, mas sem total controle do meu corpo. Porém, a qualquer momento eu posso interromper aquilo. Beleza? E a intuitiva. A intuitiva é quando o espírito ele não toma, entre aspas, o controle parcial ou total do seu corpo, tá? E através da intuição, ou seja, da transmissão de sensações, de pensamentos, a gente recebe isso, nós interpretamos aquela informação e retransmitimos. Pode ser tanto na escrita, na fala, na comunicação, na audição, na visão, não importa, tá bom? Então tem esses três tipos de mediunidades. A mecânica, quando a gente perde a consciência, e o espírito ele vai agir através desse veículo, tá? E a gente não sabe nada do que aconteceu, dá um apagão. A semimecânica, quando a gente está consciente ou semiconsciente, mas sem total controle do corpo, mas sabemos tudo o que está acontecendo. E a intuitiva, onde a gente tem total controle do nosso corpo, tá? A gente não perde nenhuma consciência, e através de uma intuição, ou seja, de uma transmissão, captamos aquela informação através dos espíritos. O meu espírito está se comunicando com ele aqui, certo? E a informação vem para o meu corpo, a gente processa e replica.
beleza? De forma muito simples, muito por cima, são basicamente esses 3 tipos. A mecânica já está quase sumindo, não tem mais necessidade de haver mediunidade mecânica. Semimecânica, muito difícil, muito rara. E a intuitiva vai ser basicamente as propriedades mediúnicas mais recorrentes, mais normais daqui para frente. Tá bom? Pergunta que fizeram. Em que idade se manifesta a mediunidade? A partir do momento que o espírito está dentro de um corpo. Então, desde sempre, já pode ter as manifestações mediúnicas, tá bom? Em menor ou maior grau. Beleza? Então, mas por quê? Porque o espírito tem que estar dentro do corpo, de um corpo para ser médium. Porque a própria palavra diz, médium, intermediário, tá? É um intermediário entre a matéria e o espírito. Então, se não tiver um corpo, não tem como ser a ponte. Beleza? Então, por isso que todo espírito encarnado, nós, estamos aqui na matéria, temos propriedades mediúnicas. E o que é mediunidade? Em resumo, mediunidade é você perceber as coisas pelo seu espírito e não pelos seus sentidos físicos. Nossa visão física, nosso olfato físico, paladar físico, nosso ouvido físico, nossas sensações físicas, isso é físico. Então a mediunidade é sentir pelo espírito, pelo nosso espírito e não pelo nosso físico. Tá bom? Então a gente ouve, vê, percebe e sente pelo espírito. Nosso espírito se desloca ou se expande, certo? Capta a informação do lado espiritual e retorna essa informação para o nosso corpo. Tá bom? Então é sentir, é perceber pelo espírito. Isso que é mediunidade. E não pelos sentidos físicos, tá? Que só interpreta a informação. Beleza? Mediunidade é um dom? Não. Se fosse dom, seria apenas para alguns. Se fosse só para alguns, seria injusto com todo mundo. E como Deus não é injusto, todo mundo tem as propriedades mediúnicas, só que de menor ou maior grau. Conforme você vai progredir intelectualmente, moralmente, ou a mediunidade se torna um propósito, uma ferramenta que vai ser útil para a sua vida ou para ajudar outras pessoas, ela vem com um pouco mais desenvolvida. Caso contrário, ela vem menos desenvolvida. Mas nada impede que através de estudo, de aperfeiçoamento sério, correto, você também não consiga desenvolver ela no seu dia a dia, tá bom? Então todo mundo pode ver, todo mundo pode ouvir. Não. Cada um tem uma facilidade. Cada um vai conseguir perceber, sentir, ver, ouvir do seu jeito e do seu modo. Não tem duas mediunidades iguais. Ok? Então é impossível falar, eu vou ver espírito, eu vou fazer um curso para todo mundo ver espírito. Isso não existe. Isso é crendice. Vou fazer um curso de desdobramento porque todo mundo vai desdobrar. Consciente, tá? Desdobrar consciente. Isso é crendice, isso não existe. Ok? Você pode desenvolver, pode haver técnicas, você pode chegar a desdobrar, mas uns vão fazer isso com mais facilidade, sem precisar de curso, sem precisar de fazer nada, e outros nunca vão conseguir, e outros vão parcialmente conseguir. Tá bom? Então não é uma regra. Então a única forma de a gente saber quais são nossas propriedades que estão mais desenvolvidas é através de estudo, de observação, certo? De um local sério, né? Que saiba conduzir, sabe explicar, elucidar. E quanto mais a gente se desenvolve, certo? Se expande mentalmente, através de estudo, e moralmente, mais suas propriedades se expandem. Porque mais seu espírito se expande, mais ele se expandindo, mais em contato com o plano espiritual ele vai estar. Você vai viver mais o plano espiritual do que o plano material. Então você consegue mais informação, mais clareza dessas informações, e aí você consegue se tornar um médium cada vez mais aperfeiçoado, uma ferramenta cada vez mais útil. Tá bom? É que nem andar. Todo mundo pode ser um corredor? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você não tem a propriedade para ser um corredor,
Mas você pode correr. Você vai correr igual um corredor? Claro que não, mas vai correr. Entendeu? É a mesma coisa. Você pode desenvolver? Você pode. Você vai ser igual a todos? Claro que não. Mas você vai poder desenvolver e entender o que é aquilo. Então, tudo depende do quanto você quer isso. O quanto você quer de forma séria, sem pretensões. Eu quero desenvolver minha mediunidade porque eu quero ser útil para a sociedade. Quero que isso seja útil para mim também. Porque eu sou o primeiro a receber informação ali, eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Eu quero me aperfeiçoar para ser útil à sociedade. Então, essa intenção, se for sincera, tenho certeza que a espiritualidade vai ouvir, vai aceitar e você vai começar a passar por um processo natural de desenvolvimento. Você não precisa forçar. Você não precisa forçar. Vai acontecendo natural quando você tem uma sinceridade de se utilizar disso de uma forma séria, com responsabilidade, se tornar útil, entendeu? Então, é importante entender esses conceitos da mediunidade para começar a quebrar alguns tabus. Todo mundo pode ter. Meu, nunca vi espírito, não sei o que, não sei o que. Mas pode ser que do nada comece. Comece a mudar, porque muda o seu pensamento. Você está mudando seu pensamento, você está tendo objetivos mais sérios. Se for permitido, você vai conseguir ver espíritos. Ah, não consigo ver o espírito como se fosse um ser humano normal. Consigo ver uma sombra, mas está conseguindo ver. É aquilo que eu falei. Alguns conseguem correr uma maratona, outros não. Você pode treinar, mas você nunca vai ser um maratonista. Mas você vai conseguir correr, só que não vai ser da mesma forma. Mas tudo depende da sua intenção. Se ela for sincera, se você vê a mediunidade como uma ferramenta de autodesenvolvimento, autoaperfeiçoamento, de você utilizar isso de uma forma útil para a sociedade. Então tem várias questões por trás que vocês podem estar buscando para se desenvolver mediunicamente também. E então a mediunidade não é um dom, entendeu? Não é um dom. É uma propriedade natural do espírito. São os sentidos do espírito. Nós, espíritos, a gente só estamos aqui acoplados a uma matéria que limita os nossos sentidos. Essa matéria limita muito os nossos sentidos espirituais, para que a gente foque no nosso objetivo da reencarnação. Mas nada impede que no seu desenvolvimento você se expanda além dessa matéria e consiga recobrar um pouco dessas propriedades do espírito que é muito mais dilatada, é muito mais esclarecida. Aí você vai conseguir ver com mais clareza, ter intuições das coisas que vão acontecer. Você consegue ver coisas além do que as pessoas estão enxergando, ver energia, se comunicar, ouvir, tá bom? Mas tudo depende do quanto você realmente quer isso. Beleza? E é isso. E nem sempre também a mediunidade ela é permitida, porque exige um nível de maturidade emocional da pessoa também. Entendeu? Não adianta você falar, eu quero e eu vou ter. Não, você vai ter que buscar isso. Você vai ter que estudar, você vai ter que aprender, você vai ter que se desenvolver. Autoconhecimento, autocontrole, autogoverno, entendeu? Controlar, ter uma inteligência emocional, isso é muito importante, tá bom? Porque quanto mais você se desenvolver dessa forma, mais você vai se aproximar de uma expansão do seu espírito e mais em contato com o lado espiritual você vai ter, tá bom? Uns já nascem com essas propriedades dilatadas, porque é missão, já vem com esse propósito, então não precisa passar por um desenvolvimento de esclarecimento da mediunidade, passa mais por uma lapidação, um estudo. Outros, às vezes, vêm com uma mediunidade muito, sabe, quase imperceptível e acaba do nada começando a desenvolver aquilo. Outros já têm a mediunidade de uma forma tão natural que nem percebe. Ela é como se estivesse vivendo normal, mas está tendo uma mediunidade ostensiva que ela nem percebe ali. Aí entra os estudos, o esclarecimento. Então, quando a gente fala de mediunidade, é uma coisa bem ampla.
E cada um começa a se reconhecer. Mas para isso a gente tem que começar a se observar, a nos entender. Entendeu? Por isso que é importante essas aulas de autoesclarecimento, de autocontrole, de autocompreensão, de entender as mecânicas da vida, de estudar. Isso só auxilia no nosso progresso. E o nosso progresso expande o nosso espírito, expande a nossa compreensão, nos tornamos útil, e nos tornando útil, vão se utilizar dessa ferramenta aperfeiçoada para o progresso pessoal e o progresso das pessoas. Por que não? Tudo. Lembra da última aula sobre valorização? Quanto mais você se valorizar, mais você buscar, mais você vai ser útil. Sendo útil, a espiritualidade vai querer se utilizar dessa ferramenta para auxiliar no seu progresso e no progresso das pessoas à sua volta. Tá bom? Então, vamos tirar da cabeça que mediunidade é dom. Não, não é dom. É uma propriedade que todo mundo pode desenvolver. Assim como o músculo, que a gente vai na academia para treinar, quanto mais você treinar, de forma sincera, sem exceder limites, respeitando certas regras, né? As regras de condutas básicas, o céu é o limite para você. É o limite. Ah, mas eu sou uma pessoa ignorante, eu não tenho estudo, eu já errei muito na vida, não sei o quê. Será que eu sou digno de ter uma mediunidade? Mediunidade não é dom, já falei. É conquista. É uma conquista pessoal. Do quanto você realmente quer isso. De quanto você realmente quer se tornar uma ferramenta útil para si primeiro e depois para a sociedade. É uma responsabilidade. Pô, se você não consegue ser responsável, esquece mediunidade. Esquece. Primeiro aprenda a ser responsável. Primeiro aprenda a ver a importância dos estudos. A importância de que a mediunidade vai te dar conhecimentos para você mudar vidas. Olha a responsabilidade que você tem nas mãos. Primeiro de se mudar e depois de fazer o outro. Porque o primeiro a receber a informação somos nós. Ah, mas você está passando uma orientação para o outro, mas o primeiro a receber sou eu. Então eu sou o primeiro a ter que aprender aquilo. Eu sou o primeiro a ser o exemplo daquilo. Ou compreender aquilo para retransmitir. Se eu não tiver essa humildade também, essa resignação, essa paciência também de aprender, se colocar no lugar, se aperfeiçoar, a mediunidade não vai ser para você. Então, primeiro trabalhe isso. Primeiro se trabalhe, para depois querer ser útil para o outro. É assim que funciona. Quanto tempo isso leva, André? Pode levar um dia se quiser. Como pode levar um mês, um ano, 10, 20. Tudo depende do quanto você realmente quer isso com sinceridade, o quanto você se dedica e se doa. É uma doação. Mas são doações, tá? Que tem retorno sim. A gente faz sem pretensão nenhuma. Sem querer retorno nenhum. A gente se coloca, a gente se doa, certo? Para um bem maior. Sem pensar em retorno. Mas a vida, ela não é injusta. As mecânicas, as leis não são injustas. Então, com o tempo, se você trabalha de forma sincera, busca e se torna útil, pode ter certeza que o universo e as mecânicas vão te retribuir materialmente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Tá bom? Vem. Porque a espiritualidade te vê como uma pessoa útil e vai querer que você fique o máximo de tempo aqui de forma saudável, progredindo, buscando, porque você está auxiliando na obra de Deus. E Deus vai permitir que você continue tendo suas coisas para que você continue esse trabalho no Saara da vida. Tá bom? Então tem sim ganhos. Você não precisa pensar neles. Ah, vou fazer para ter ganhos. Não. Não precisa. Pense o seguinte: o primeiro ganho é para você mesmo. Você quer desenvolver a mediunidade primeiro para você. Para você se aperfeiçoar. Para você aprender. Para você ser melhor. Ser exemplo.
entender como funcionam as coisas, conduzir massas até. Ser na atitude o exemplo, não é ser perfeito. Aqui a gente não está para ser perfeito. Mediunidade não é uma propriedade para pessoas perfeitas, para pessoas boas. Não, todo mundo tem mediunidade. Se a gente vê a revista espírita, existem comunicações lá de médiums ignorantes, médiums intelectuais, céticos. Tem casos de guerrilheiros, pessoas que na época que foram para a guerra mataram e são excelentes médios de cura. E aí? A pessoa matou na guerra e ainda assim é um excelente médio de cura. Então a gente tem que começar a ver o quê? Que o nosso passado, os nossos erros, não determina o nosso progresso. E sim o quanto a gente quer ser melhor. O quanto a gente quer se tornar útil. O quanto a gente quer ter essas propriedades para um bem maior. É isso que define um bom médium de um médium que nunca vai atingir seus objetivos. Então todo mundo pode ser. Todo mundo pode ter suas mediunidades dilatadas. Todas vão ser iguais? Não, não vão ser. Todos vão conseguir? Talvez não, não sei. Pode ser que sim. Mérito. Só que traz benefícios. É difícil? É. É um caminho árduo? É. A gente vai ter que cutucar as nossas feridas? Vamos, dói pra caramba. Mas o benefício vem depois. E os benefícios são muitos. Tá bom? Quem conhece a minha jornada, da onde eu tive para onde eu cheguei, sabe tudo o que eu passei. Mas também sabe os benefícios que eu tenho hoje. Seja espiritualmente, seja de equilíbrio emocional, seja de compreensão, seja de felicidade. Lembra que eu falei da felicidade nas aulas anteriores? O que é felicidade? Eu sou feliz? Claro que não. Mas eu consigo lidar muito melhor com as situações. Eu sinto dor, mas eu sei o porquê está acontecendo aquilo. E eu sei como lidar e eu sei como resolver. Eu tenho as ferramentas para isso. Porque eu me abri a isso. Eu usei minha mediunidade, eu usei essas propriedades para esse aperfeiçoamento, para essa compreensão e também para ajudar o próximo. E eu não quero nada em troca. Simples assim. Nunca cobrei R$ 1 de ninguém. Nunca precisei fazer isso. Porque através do meu trabalho, a vida, a mecânica da vida, já retribui. Já abre as portas. Já desvela os caminhos pela qual eu vou poder trilhar. Que eu não vou me frustrar. Entendeu? Então, eu falei bastante coisas sobre mediunidade, mas é isso, é o André falando sobre essa questão. Poderia falar muitas coisas, se aprofundar, questões técnicas, tal, mas, mediunidade não é um peso, mediunidade não é um fardo, mediunidade é a oportunidade de progresso, de se libertar, de compreender, de ser útil, de ter um propósito, de desenvolver sua personalidade, de ser mais do que você é, de desbravar um nível de experiência que você nunca imaginou ser possível. É incrível quando você se permite. Quando você se entrega nas mãos de Deus e fala: Meu, eu sou uma ferramenta, me utilize, estou aqui para isso. Me guie. E as coisas acontecem. As coisas acontecem. Não é só eu falando. Eu poderia falar com propriedade isso. Mas as pessoas também observaram esse movimento. Pessoas que não acreditavam, mas que se abriram e viram isso acontecer. Pessoas que entenderam as mecânicas, entenderam que é importante sim a gente começar a olhar para esse lado também, não só o lado material, mas o lado espiritual. Quantas dores, problemas que a gente sente, que não é questão física, está lá no espírito, só esperando que você se esclareça.
só esperando que você se abra a uma coisa maior. Ansiedade, depressão. Às vezes não é a situação, não é a sua frustração, sua desilusão. Às vezes é só uma falta de compreensão. E tá lá, seu espírito, só esperando. Tipo, vamos lá, vamos aprender. Vamos se abrir. Vamos já resolver isso, vamos se esclarecer. É um passo. É um passo que traz muitos benefícios. De autocontrole, autoclareza e autocompreensão. Beleza? E eu acho que, para não ficar muito longo o vídeo, deixa eu ver quanto tempo já deu. 25 minutos. Eu ia fazer de 15 minutos, mas se deixar, dá pra gente falar sobre mediunidade por dias aqui, por semanas, por meses. E eu tô colocando aqui a visão humana. Não a visão do livro que fala, a visão do outro. A visão humana, a experiência que eu passei, que eu passo. Entendeu? E uma coisa é importante que vocês saibam. É libertador. É uma libertação. Ficar preso dentro do corpo, só achando que a vida é material, é viver metade da sua vida, da sua possibilidade. É ficar preso a essa matéria. Mas quando você se expande, vai além dessa matéria, desse veículo degradável, você mesmo, a gente se expande além deles, a gente vê o mundo de outra forma. É libertador isso. É leve. As dificuldades somem, os problemas se tornam tão pequenos que, não faz mais sentido sofrer por eles. É simples assim, simples, é. É simples. É uma jornada até lá? É uma jornada. É rápida? Depende de quanto você quer chegar lá. Mas quando você chega, aí é que nem uma engrenagem que começa a rodar e não para mais. Aí você só cresce, só cresce. Você só cresce. Porque a informação vem, o aprendizado vem, as oportunidades chegam. É como você entrar num rio e deixar a correnteza se levar. E às vezes só falta um passo para você fazer isso. Só falta um passo para você chegar nesse ponto das coisas acontecerem na sua vida. E por medo, por insegurança, por não entender como funcionam essas mecânicas, você fica receoso de desbravar uma coisa nova, entre aspas, né? Uma coisa que, entre aspas, ainda é desconhecido. Mas eu tô aqui para falar. Eu também tive medo. Tive receios, questionamentos. E devemos sim questionar. Mediunidade não é só aceitar aquilo que vem do outro lado, não. É questionar o que você está ouvindo. É indagar. Faz parte do trabalho do médium falar não também. Falar, opa, esse pensamento não é bem assim, não. Ou se for assim, me explica. Se receber uma comunicação, pô, isso aqui não fez sentido. Poderia me explicar? E eles vão explicar, se for sério. E se não fez sentido, você tem todo o direito de falar, não, eu não vou passar isso pra frente. Olha a responsabilidade. E o falar não também é um autocontrole. Se você não sabe falar não, agora, então você ainda não está pronto para uma comunicação. Se você não sabe indagar, não sabe questionar de uma forma consciente, com sabedoria, você ainda não está pronto para a mediunidade. Então, aprenda isso antes. Olha a importância de aprender as mudanças de hábitos. Colocar o não reclamar em prática, colocar as mudanças de pensamento em prática, ser melhor, compreender o outro, entender como funciona a mecânica da vida. Olha a importância disso tudo antes de chegar na ferramenta mediúnica. Porque é uma responsabilidade. É uma tarefa libertadora, sim. Mas também tem seus deveres. Temos nossos deveres. Não podemos negar isso. Todo mundo quer direito. Mas temos nossos deveres. E o dever é continuar sempre se aperfeiçoando.
sempre se melhorando. Mas uma coisa é certa: se decidirem tomar esse caminho da mediunidade, pode ter certeza que tudo na sua vida vai começar a fazer mais sentido. Todas as suas buscas vão começar a se realizar, materialmente e espiritualmente falando. Tá bom? Então, tá vendo que mediunidade não é só aquela coisa pequena de ver espírito? É muito mais do que isso. É assim, há um vasto campo a ser explorado que vai permitir que vocês atinjam um nível de progresso inimaginável. Um exemplo, vamos pôr um exemplo. Tá cansado de viver aqui na Terra? Acho que aqui é sofrer, é muito sofrimento, é ruim? Quer estar em outro lugar melhor? Então progrida. Progrida. Se desenvolva intelectualmente, moralmente, seja útil. Conquiste seu lugar em um lugar melhor. E a mediunidade te permite fazer isso de forma mais rápida. É uma responsabilidade? É. É uma puta responsabilidade. Mas se você levar de forma séria, você vai sair desse ponto e chegar nesse ponto muito rápido. Aqui mesmo, nessa vida. Não estou falando de várias vidas, nessa vida mesmo. E isso vai permitir que você escolha aonde você vai estar amanhã. Mas isso depende de quanto você realmente quer. O quanto realmente deseja se melhorar e se aperfeiçoar. Beleza? Então, sobre as mediunidades é isso. A mediunidade é o sentido, é sentir pelo espírito, pelo nosso espírito. E o médium somos nós, os intermediários. E a gente pode escolher ser uma ferramenta útil para o outro, para o progresso humanitário, e sendo útil, o universo vai retribuir. Então não precisa pedir nada. Porque quando você entende essa mecânica, nas orações, nos desesperos, você não pede mais nada, você só agradece. Obrigado, Deus, pela dificuldade de hoje, porque essa dificuldade é um aprendizado que me fez melhorar. E eu me melhorando, vou atingir mais rápido o meu objetivo. Obrigado, Deus, por eu ter acordado hoje, porque hoje eu posso ter uma nova experiência. Obrigado, Deus, por aquilo. Por isso, você só agradece, não pede mais. Obrigado, Deus, pelo esse emprego. Não era aquilo que eu imaginei, que eu pensava, mas eu sei que esse é o melhor emprego que eu tenho. É a melhor oportunidade que eu tenho agora e eu vou aproveitar 110%. Porque sei que dessa porta virão outras. Então, obrigado. Obrigado porque hoje eu tenho uma louça para limpar. Se eu tenho uma louça porque eu comi. Então, obrigado pela louça suja. Você começa a agradecer muito mais. E quando você é grato, realmente você é grato, isso arrebenta muitas portas do céu, muitas oportunidades. O seu rio, o seu rio pessoal deixa de ser um riacho e se torna uma enchente, uma abundante enchente de água, pronta para saciar a sede de muita gente. E você acha que a espiritualidade vai querer que você vá embora logo? Que você caia? Não. No momento que você se torna abundante, eles querem que você continue sendo mais abundante e você continue fazendo trabalho. Então eles vão proporcionar tudo isso para você. Porque você se tornou útil. Você pegou essa mediunidade e você mesmo se levou a um nível onde você se torna importante. E as coisas só acontecem. Você não precisa mais ficar pensando em como você vai fazer as coisas. Só acontece desde que você faça a sua parte. Simples assim. Então tá vendo que a mediunidade é mais do que só ver espírito, escrever uma cartinha, consolar. É muito mais do que isso. É o seu aperfeiçoamento aqui na Terra. É o seu bilhete de passagem para onde você quiser ir. Desde que você faça isso com sinceridade, sem ganância. Você querer nada em troca, você não precisa pedir nada em troca. Isso que é o mais genial. A vida, a sua programação, Deus já sabe tudo o que você precisa.
Faça a sua parte e você naturalmente vai ser conduzido aos seus melhores caminhos. As portas se abrem e você é livre para escolher em qual delas você deseja caminhar. Olha que genial. E só falamos de mediunidade. Nem cheguei nos questionamentos ainda. Só falamos de mediunidade. E talvez tudo que eu falei já responda quase todas as perguntas. Mas vou responder uma por uma. Então, eu falei de uma forma muito mais livre, não fui técnico, não usei livro, não usei nada, tá bom? E outra coisa, só para reiterar, tudo isso, todo mundo tem a mesma capacidade de ter. Todo mundo, tá? Todos. Então, tudo depende do quanto você realmente quer. Do quanto você realmente deseja se libertar. Acabar com a sua ansiedade, se esclarecer mais, você desejar tomar decisões mais sábias na vida, sem tantas frustrações, saber lidar com as dificuldades sem que aquilo te derrube, estar mais preparado para as coisas que vão acontecer. Vou falar isso nos questionamentos, tá bom? O quanto você quer isso? Não seria fantástico poder viver dessa forma? E você não precisa ficar aprendendo o resto da vida. Aprendeu uma vez, seu espírito não esquece mais. E essa mesma libertação vai te acompanhar pelo resto da sua vida, da sua eternidade. E cada vez mais liberto você vai estar. Menos dependente dessa matéria grosseira. Olha que genial. Eu estou falando de um progresso que vocês podem fazer agora, já. Não precisa ficar esperando 1 milhão de vidas. É agora, mude seus hábitos, seus pensamentos. É o primeiro passo. Vamos mudar. Mudando, já, as coisas já começam a acontecer. O caos, você para de criar caos na mente. A gente limpa aquela lama das nossas lentes oculares. E a gente começa a observar já o mundo de outra forma. As coisas, a mediunidade já começa a acontecer. Já começa a funcionar quando a gente se abre a isso. De coração mesmo. Beleza? Então acho que eu falei até demais. Mas eu falei o que veio pra mim. Tá? Dessa vez foi o André falando mesmo. Um pouco da minha experiência, do que eu penso. Se não concordarem, não concordo com o que você falou. Fala aqui, não concordo. Tem algum questionamento sobre isso? Pergunta, não entendi isso. Como isso funciona? É assim mesmo? O que eu preciso fazer? Pergunta. Porque é importante eu mudar os hábitos, aquilo que o Fábio fala nas aulas. E até o que o Espiritismo fala, de colocar em ação as mudanças. Por que isso é importante? Pergunta. E a gente vai responder. Tranquilo? Agora, no último vídeo, vou responder as 5 perguntas que deixaram lá. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.